programa Viva a Vida traz hoje para você notícias sobre a reforma trabalhista, que é do final de 2017, mas até hoje nós ainda vemos reflexo dela, só que voltadas para o empregado. O que será que se modificou na vida dos empregados aqui no Brasil com a reforma trabalhista? Para isso, eu vou conversar com a doutora Leila Salvati. Ela é advogada especialista nesse assunto. Doutora Leila, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por estar aqui conosco, dividindo com a gente todo esse conhecimento vasto que ela tem nessa área, porque as pessoas às vezes acham que advogado sabe tudo. Não, os advogados, eles são especializados em determinadas áreas, às vezes em mais de uma área, né? Mas cada um no seu quadrado, como dizem por aí, né? Então, a doutora Leila, como especialista aqui em Direito do Trabalho, vai nos ajudar a entender os reflexos da reforma trabalhista para a vida dos empregados nesse país. Doutora Leila, a gente sabe que a reforma trabalhista teve como objetivo o crescimento da economia, né? Com a consequente, lógico, geração de emprego. Nós estamos vivendo num país ainda em recessão, estamos começando a sair da recessão. É exatamente isso que está ocorrendo? É o que se esperava da reforma trabalhista ou não? Pois é, a reforma trabalhista, ela tinha dois viés, o crescimento econômico e a geração de emprego. A geração de emprego, eu posso lhe garantir que não ocorreu. Se a gente for ver estatística, a estatística diz que ocorreu sim, só que a estatística ela está contando com o contrato de trabalho intermitente. O trabalhador intermitente, ele já existia na economia informal, que eram os famosos bicos que foram legalizados. E não dá para considerar estatisticamente o contrato de trabalho intermitente como um efetivo contrato de trabalho para fins estatísticos, porque é um contrato que a gente não tem o poder de compra. Se uma pessoa trabalha 50 horas no mês, às vezes ela não consegue oferir renda sequer de um salário mínimo. Como que eu posso contar com essa pessoa para uma geração de emprego? Mas o trabalho intermitente, que antigamente eram chamados bicos, né? Agora foram então regulamentados, vamos dizer assim, formalizados, né? Com a reforma trabalhista. Mandou bem a reforma trabalhista ou não? Pois Perguntas, né? Picantes. Pois é, temos opiniões aí dos dois lados. Temos opiniões que se trata de um retrocesso social, porque não dá ao empregado um poder de compra, e temos opiniões que legalizou os bicos. Entendi. Então, eu acho que tem tudo para ser gerado uma inconstitucionalidade dessa norma. Mas, por outro lado, eu vou entrar agora até num viés político. Por outro lado, nós temos aí um viés político, porque agora esse empregado também, ele recolhe previdência, ele recolhe determinados tipos de impostos, então acabou também gerando renda para o poder público. E quando o empregador, ele contrata o trabalhador dentro desse modelo, né, de trabalho intermitente, ele recolhe FGTS para esse empregado ou não? Recolhe, é obrigatório o recolhimento, ele tem todos os recolhimentos. 13º, tudo, INSS, tudo igual. Só que, como eu falei, hipoteticamente, se ele trabalha 50 horas no mês, muitas vezes o que ele recebe, ele não consegue recolher o mínimo para a Previdência. Como fica a situação dele lá na frente? Então, verdade, ninguém está se pensando no futuro. Por isso é que existe muita discussão a respeito, né? Não só sobre esse tema, mas sobre outros temas também, né? Agora, com relação a ingresso na Justiça do Trabalho, foi dificultado um pouco para o trabalhador o acesso à Justiça do Trabalho ou não? Primeira coisa, se for analisar a estatística, os ingressos de ação trabalhista caiu de 35% a 40%. Nossa, diminuiu bem, isso é relevante, né? É relevante, só que, por outro lado, é preocupante. Por que isso, doutora? É preocupante porque os empregados, muitas vezes, eles têm um certo direito, mas ficam com receio de entrar na Justiça do Trabalho,
por ter que pagar custas e honorários advocatícios, honorários sucumbenciais, porque aquele que perde hoje na Justiça do Trabalho tem que pagar a parte contrária. Então, eu vou citar até um exemplo hipotético. Outro dia eu vi uma condenação de honorários sucumbenciais em R$ 4.200. O empregado conseguiu oferir de verbas rescisórias R$ 3.000. Como que ele vai conseguir pagar? Ele vai ficar devendo ainda. Ele vai ter que entregar para o advogado da parte contrária tudo que ele conseguiu receber a título de rescisão e ainda vai ficar devendo. Exatamente. Mas antigamente não existia, né, essa obrigatoriedade do empregado que ajuiza uma reclamatória trabalhista pagar o advogado da parte contrária em caso de improcedência da ação ou de procedência parcial. Pois é, era muito raro a gente ter honorários sucumbenciais, só quando era patrocinado pelo sindicato. Era a coisa mais rara que tinha, só que de hoje em dia está muito comum. Só que tem um detalhe, como eu falo, para o empregado provar que ele não tem condições, porque hoje o teto, para ele entrar na Justiça do Trabalho, para ele obter a justiça gratuita, o teto está equivalente a 40% do maior salário do regime de previdência, que hoje dá mais ou menos equivalente a 2.250, vamos lá, R$ 2.300. Só que a pessoa que entra na Justiça do Trabalho, ela já está desempregada, então não é tão difícil para ela comprovar a hipossuficiência dela. E a maior parte dos tribunais tem concedido a justiça gratuita só com mera declaração de hipossuficiência. Olha, isso é preocupante para o outro lado, né? Porque as empresas, elas também têm a oportunidade de buscar a justiça gratuita a partir da promulgação do novo Código de Processo Civil, que é de 2015, né, que estendeu a justiça gratuita da pessoa física também para a pessoa jurídica. Mas esse é um tema que nós vamos conversar daqui a pouco: justiça gratuita para empregado e para empregador. Como é que fica isso? A gente já volta. Eu estou conversando com a doutora Leila Salvati. Ela é advogada e especialista em direito do trabalho. Estamos conversando sobre o reflexo da reforma trabalhista na vida de quem é empregado. E estávamos conversando sobre o tema era justiça gratuita. Doutora Leila, como é que fica a história da justiça gratuita? Nós fechamos o bloco falando sobre a possibilidade do empregado buscar, quando ajuiza uma reclamatória trabalhista, justiça gratuita. Mas a gente precisa explicar por que é importante a concessão da justiça gratuita, não só para o empregado, mas também para o empregador, para as empresas, que agora podem também buscar justiça gratuita na Justiça do Trabalho. Por que é interessante? Então, vamos lá, são dois parâmetros totalmente diferentes. É verdade. A empresa, eu tenho que efetivamente comprovar através de balanço patrimonial o saldo negativo do último ano. O empregado, eu tenho que comprovar que ele tem uma renda inferior a R$ 2.300. Só que é muito mais fácil comprovar do empregado, porque quando o empregado busca a Justiça do Trabalho, 90% deles já estão desempregados, normalmente estão sem rendas. E o empregado é mais fácil porque a maioria dos tribunais tem aceitado a mera declaração, que é feita no escritório do advogado, a mera declaração de hipossuficiência. Por outro lado, é uma regra que a maioria dos tribunais não estão aceitando, a maioria dos tribunais estão entendendo que essa regra ela é inconstitucional, porque ela está barrando o acesso amplo à justiça. Eu não tenho só que ter o acesso à justiça, eu tenho que ter o acesso amplo para que seja feita a justiça. E a partir do momento que eu passo a fazer certas exigências para o empregado, que é sim o lado mais carente de uma relação, eu acabo barrando esse acesso à justiça. Então, é uma das normas que tem tudo para ser considerada inconstitucional. Inclusive, já existem pareceres
É pela inconstitucionalidade. Agora, a justiça gratuita traz como benefício o não pagamento de custas processuais e o não pagamento de sucumbência. É isso mesmo, né? Exatamente. Antigamente, o empregado, quando ajuizava uma reclamatória trabalhista, automaticamente ele já tinha justiça gratuita. Se ele perdia a ação, ele não tinha consequência financeira nenhuma. Ele né? não pagava nem custas e nem honorários de sucumbência. Agora isso mudou. Isso mudou. Automaticamente, se ele perder hoje, ele vai pagar custas, honorários de sucumbência e honorários de perícia. Aí que eu quero também fazer um parênteses. Eu pego um empregado que trabalha em chão de fábrica, ele tem lá uma doença laboral. Eu vou pegar a bursite, que é uma doença muito comum, é uma doença laboral muito comum. Ele vai precisar de um perito médico, né? A Justiça do Trabalho vai nomear um perito médico para ele. Normalmente ele não vai ter condições, se ele vai e perde essa ação, ele não vai ter condições de arcar com essas custas. Então, fica um desnível, fica uma desigualdade entre empregado e empregador, se a gente for analisar a vida prática do dia a dia. E no caso do empregado, ver concedida a justiça gratuita para ele. Porém, ao final da ação, ele então, essa ação trabalhista é julgada parcialmente procedente. Ele vai pagar honorários de sucumbência. Se essa ação não deu dinheiro suficiente para ele pagar honorários de sucumbência, esse valor, essa execução, essa cobrança, assim falando, vai ficar suspenso por 2 anos. Se ele vier a entrar com uma outra ação ou vier a ter bens, o advogado pode executar e conseguir receber esse valor. E o Estado também com relação às custas processuais, também. Né? Então, é importante muito cuidado quando ajuiza uma reclamatória trabalhista, justamente por isso. Porque às vezes pede lá um monte de coisas, né? Vários pedidos, e a maior parte dos pedidos, ou a metade dos pedidos, ou uma boa parte dos pedidos, não é julgada procedente, ou seja, o empregado perde uma parte da ação. O que esse empregado perdeu da ação, ele vai ser obrigado a pagar custas processuais e sucumbência e perícia, se o caso, com o valor que ele ganhou na outra parte. Exatamente. É isso? Exatamente. Gente, Só que então tem que ter muita responsabilidade para saber o que é que vai pedir numa reclamatória trabalhista hoje em dia. Mas isso também não foi bom. Porque acaba maneirando um pouco com aquelas reclamatórias trabalhistas estapafúrdias que a gente via. Foi bom, só que instalou o medo de uma forma geral. Então, tem muitas ações hoje que elas não são propostas exatamente pelo medo. Entendi. Mas é um receio. Na verdade, a lide temerária, ela sempre foi rechaçada pela nossa legislação. Mas se a gente pegar aí o próprio princípio da igualdade, eu, como advogada, eu aposto numa inconstitucionalidade desse artigo. Muito bem, vamos aguardar o que é que os tribunais superiores vão dizer com relação a isso, né? Vamos lá. Agora, eu queria também saber o seguinte, o dano moral. Gente, o dano moral é uma das maiores celeumas da reforma trabalhista. Quando que ocorre o dano moral, doutora Leila? Eu sei, mas acho que o telespectador ali não vai saber. Pois é. Então, vou fazer uma introdução, né? Certo. Temos mania de falar que a gente vive no Brasil na indústria do dano moral, né? É verdade. Só que, em contrapartida, se a gente for fazer uma estatística, o Brasil é um dos países que mais temos acidente do trabalho, que mais temos doenças laborais. Então, talvez por isso tenhamos um grande pedido de dano moral. O assédio moral também, assédio moral e assédio sexual, são coisas diferentes, né? Sim. O assédio moral e o assédio sexual também ensejam o pedido de dano moral? O assédio moral, o assédio sexual, o próprio acidente do trabalho, mesmo que ele não tenha gerado dano, só o fato de sofrer um acidente de trabalho, tem muitos juízes dando dano moral. Não são todos não, mas tem boa parte dando sim. Eu quero saber da doutora Leila qual é a diferença entre o assédio sexual e o assédio moral. Mas isso ela vai responder daqui a pouco no próximo bloco.
Eu estou conversando com a doutora Leila Salvati, ela é advogada e especialista em direito do trabalho. Estamos conversando sobre o direito do trabalho voltado para o empregado, para o funcionário, quais os direitos que eles têm. E nós estávamos conversando sobre o dano moral, sobre assédio sexual e assédio moral. Qual a diferença entre os dois? Doutora Leila, qual que é a diferença? Pois é, tem muita confusão entre o assédio moral e o assédio sexual. Como o próprio nome diz, o assédio sexual ele é de ordem sexual, de ordem libidinosa, e ele não precisa ser de um superior para um inferior. Muitas vezes, entre colegas de trabalho, existe o assédio sexual. Já o assédio moral, ele é de um superior para o subordinado. Eu vou citar um exemplo prático que eu acho que é mais fácil de entender. Um empregado, ele volta de um acidente de trabalho, ele é recolocado numa dada função. Muitas vezes, com o intuito com que ele peça conta, a empresa deixa ele lá num canto, não dá mais trabalho para ele por 6 meses, 1 ano, larga ele lá num canto. Isso é exatamente o que eu chamo de um assédio moral. Inclusive, isso gera dano moral. E seria algo que, na verdade, acaba inferindo contra a própria dignidade do ser humano, né? A própria dignidade da pessoa humana. Agride a dignidade. Agride a dignidade. Então, a diferença é que um agride a ordem sexual, a ordem libidinosa, e o outro agride a própria moral do ser humano, a dignidade do ser humano. E das duas formas enseja o pedido de dano moral. Exatamente. Tem um teto? Como é que funciona a história do dano moral? Então, eu sei que tem uma diferença aí que a gente tem que conversar. A nova lei, ela limitou, né? Ela limitou o dano moral de 3 a 50 vezes o valor do salário do empregado. Então, a base de cálculo do dano moral é o quanto o empregado ganhava. Exatamente. E aí vai se medir pela extensão do dano, pela real culpa da empresa. Existem casos que a empresa não tem nem culpa, mas nós temos aí a responsabilidade objetiva, que é a responsabilidade sem culpa. É o caso, por exemplo, de um acidente de trabalho. A empresa não precisa ter culpa, ela é responsável por um acidente de trabalho. Então, a gente mede o valor pela extensão do dano. Se é uma culpa, se é uma situação gravíssima, eu posso chegar a 50 vezes. Já tem decisões falando sobre a inconstitucionalidade desse teto, nós chamamos isso de tarifação do dano moral. Certo. A tarifação do dano moral, ela é totalmente inconstitucional. Eu falo isso baseado em outras questões. Nós já tivemos questões parecidas com essa, onde tivemos a tarifação do dano moral e essa tarifação chegou no STF como inconstitucional. Eu vou citar um exemplo bem prático. Se eu pego um diretor de uma empresa e um atendente de uma empresa que venha a falecer, por exemplo, no mesmo evento. Eu vou citar o evento de Brumadinho. Tá? Prático, Vamos lá, eu estava lá em Brumadinho, almoçando lá numa mesa um diretor de uma empresa e um atendente de uma empresa. Os dois faleceram na mesma tragédia. Aí cabe uma pergunta, a vida de um vale mais que o outro, a vida do diretor e a vida desse outro empregado? Então eu posso tarifar a vida de um e tarifar a vida do outro? É só aplicar no mundo concreto as questões que a gente vê, né, que não é justo. É caso a caso, e eu tenho acompanhado as decisões judiciais, eu atuo na área, eu não tenho visto os juízes aplicarem essa tarifação do dano moral. Nenhum tribunal concorda com a tarifação do dano moral. Agora, pegando o gancho da tarifação, eu queria saber a diferença de percentual de acréscimo sobre a hora extra e o adicional noturno. Tem diferença? São coisas distintas, tá? A hora extra é aquela hora que é paga acima da 8ª hora diária trabalhada, né? Ou acima da 44ª hora semanal. O percentual mínimo, 50%. Tem convenções trabalhistas de determinadas categorias que sempre acaba trazendo um valor maior. O adicional noturno é para aqueles empregados que trabalham das 22 às 5 da manhã.
o percentual é de 20% a 25%. O que ocorre? Normalmente, se uma empresa, o empregado ele é contratado para trabalhar das 22 às 5, mas ele acaba fazendo hora extra, ele acaba indo até às 7 da manhã. Certo. Essas outras 2 horas, além delas serem extras, elas também têm o adicional noturno. Isso não está em lei, isso é jurisprudência. A jurisprudência diz que passou das 5 da manhã, se o empregado continuar na empresa, ele continua recebendo o adicional noturno. Eu quero saber agora da doutora Leila sobre aquela situação que a pessoa não trabalha 8 horas diárias, ela trabalha 6 horas diárias, só que de forma contínua. Qual é o intervalo que tem que ter? Independente de ser 6 ou de ser 8, todo trabalho acima da 6ª hora diária, eu tenho que ter um intervalo para refeição, descanso, seja para o que for. Esse intervalo antes era de 1 hora, intervalo mínimo de 1 hora, hoje é mínimo de 30 minutos. Então, se eu trabalho 6 horas direto, eu tenho que ter um intervalo de 30 minutos ou não? Exatamente, Tenho 30 que ter. minutos. Ah, tá, isso é importante. Se eu não tiver esse intervalo, aí... Você recebe esse intervalo, é considerado como hora extra. E se eu trabalho 8 horas, eu tiro meu horário de almoço, eu ainda tenho direito àqueles 15 minutos de cafezinho? É curioso, né? Esses 15 minutos de café... Isso todo mundo quer saber sobre os tais dos 15 minutos do cafezinho. Eu pego muitas ações sobre esses 15 minutos de café. Esses 15 minutos é mera liberalidade da empresa. Ele não é obrigatório. Bom saber, muito bom. Ele não é obrigatório. Então, se eu trabalho 8 horas, ele está dentro das minhas 8 horas. Entendi. Ele estaria ali... Mas, por exemplo, o empregador, ele pode diminuir o horário de almoço e incluir um horário de café? De jeito nenhum. Também, olha, você que é empresário. O horário de café, ele é opcional, ele é mera liberalidade. Entendi. E o horário mínimo para almoço, qual que é? Hoje, 30 minutos. 30 minutos. É a mesma coisa de quem trabalha 6 horas. Exatamente. Gente, mas quem que vai conseguir almoçar em 30 minutos, não? Então, pois é, como a gente fala, isso é a norma de saúde pública. Eu acredito também na inconstitucionalidade dessa regra. Entendi. Existe algum outro assunto que as pessoas tenham muita curiosidade para saber, principalmente na área do empregado? Eu acho que hoje nós podemos falar do acordo que a nova lei trouxe, o acordo entre de verbas rescisórias, o acordo com o empregador. Muito bom. Por favor, como é que ficou essa história? Muitas vezes a pessoa acaba arrumando um outro emprego melhor e ela quer deixar aquele emprego, então ela vai ter que pedir demissão. Hoje ela pode acabar entrando num acordo com a empresa. Esse acordo vai ser um acordo por escrito, certinho. Nesse acordo, acordo bilateral, ela vai receber 50% da multa do FGTS, vai ter direito a sacar 80% do FGTS e 50% do aviso prévio, mas ela não vai ter direito a receber o seguro-desemprego. Então, eu acho que é uma boa saída para o empregado. Olha, é bem interessante, porque ficava naquela história, né? O empregado faz de tudo para ser mandado embora, às vezes acaba sendo mandado embora por justa causa, inclusive, né? Porque apronta tanto, né? Para poder ser mandado embora, justamente para ter direito aos 40% do FGTS, para ter direito a todas as verbas rescisórias e ao seguro-desemprego e tudo mais. Agora não, agora regulamentou-se a questão do acordo para poder sair, né? E eu, particularmente, nesses casos, eu aconselho, inclusive, as empresas que façam essa homologação no sindicato, para não dizer que houve um constrangimento. Uma última pergunta para a doutora Leila. Com relação ao sindicato, o desconto do salário do empregado direcionado ao sindicato é obrigatório? O desconto não é obrigatório. Hoje não é mais descontado em folha, a pessoa vai lá e paga se ela quiser. E tem um detalhe, essa norma ela foi considerada constitucional. Ela então, já chegou no STF e ela é constitucional. Então, não é mais obrigatório o desconto do salário do empregado já em folha, direcionado para o sindicato como era antigamente. Exatamente. Já foi decidido isso. Isso.
Já está decidido. Foi colocado uma pá de cal sobre esse assunto. Exatamente. Se o funcionário quiser ser sindicalizado, ele vai ter que pagar direto para o sindicato através de boleto, alguma coisa. Boleto, alguma coisa parecida com isso. Entendi. Mas as convenções coletivas da categoria profissional ainda valem para elas. Então, eu vou dar até uma ênfase aí. Certo. A lei chega e diz: eu trago determinados benefícios para o empregado, determinados benefícios para as empresas. Eu não me lembro o artigo e não me lembro exatamente o que, mas aí chega no finalzinho da lei e diz: há muitas regras que prevalecem a convenção coletiva. Então, gente, você que é empregado, conheça sempre a convenção coletiva da sua categoria profissional, e você que é empresário também, não descarte, não dispense essa informação, porque ela vai ser muito útil em uma eventual reclamatória trabalhista, ou seja, trabalhe com prevenção. A prevenção sempre é o melhor caminho, sempre, né, doutora prevenção. Leila? E eu falo que é a Bíblia, né? Tanto do empregado quanto do empregador, a convenção coletiva. Muito bom. Doutora Leila, muito obrigada por distribuir o seu conhecimento para todos nós, compartilhar conosco, né, tudo isso que ela sabe durante longos e longos anos de atuação na área do direito trabalhista e que veio para cá e trouxe aí, com toda essa alegria, com toda essa facilidade que ela tem de falar do assunto, todas essas informações. Gente, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e que essas informações formem o conhecimento que vocês precisam para solucionar os problemas do seu dia a dia e, principalmente, que essas informações lhe ajudem até a entender quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, ou até onde vão os seus direitos. E muito cuidado na hora de ajuizar aí uma reclamatória trabalhista, porque você pode levar uma invertida, né? E você pode ter que acabar pagando sucumbência com as verbas que você recebe na reclamatória. Isso não é interessante para ninguém. Então, procure sempre um advogado da sua confiança, que seja um profissional consciente, que lhe dê toda a assessoria necessária para que você seja vencedor em todas as suas causas trabalhistas. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Agradeço a Verso Cabeleireiros, lá de Tremembé, que cuidou do nosso cabelo e maquiagem. Um beijo no coração, até semana que vem.